e depois pelo povo. Isso fez ele, uma vez por
sempre. Amém. Graças a Deus. Esse é o Cristo, irmãos, que estamos celebrando aqui nesta noite. Todos os outros da linhagem de Levi foram escolhidos por Deus como sacerdotes para entrar à presença de Deus de ano em ano, levando, irmãos, sacrifício para a expiação do seu próprio pecado e também do pecado de todo Israel. Porém, irmãos, a Bíblia diz que Deus levanta um sacerdote novo, que não era da linhagem de Levi, e nunca houve antes nenhum outro sacerdote que não fosse levita. Mas Jesus escolhe da tribo de Judá um sumo sacerdote igual a mim, igual a você, que padeceu, que sofreu, que chorou, que sentiu frio, que sentiu demônio, mas levanta ele como sumo sacerdote, não irmãos provisório, não irmãos intermediário, mas permanente e eterno no nosso meio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse sumo sacerdote, a Bíblia diz que era perfeito, porque nele não havia mácula, não havia mancha, não havia pecado, não havia erro, não havia, irmãos, nada que pudesse apontar, irmãos, uma única falha. Ele era sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, isto é, sumo sacerdote eterno, porque entrou na presença de Deus, não de ano em ano para fazer sacrifícios repetidos, mas uma só vez, ele entregou a sua própria vida como sacrifício único, vicário, como sacrifício perfeito e perpétuo, aquele que jamais poderá ser substituído, e o seu sangue, irmãos, nos torna salvos, limpos, purificados e justificados na sua presença. Ele é o sumo sacerdote perfeito nesta noite, o qual nós estamos celebrando para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome santo de Jesus. Meus irmãos, nós vamos ouvir a nossa cantata de Páscoa. A nossa mãe Elisângela já tem a oportunidade de estar aí apresentando esse belíssimo trabalho que eles vieram ensaiando. Irmãos, preste bastante atenção. Deus tem, irmãos, já uma palavra para o teu coração em cada louvor que vai ser entoado na noite de hoje. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, nossos irmãos. Se coloque de pé, irmãos, vamos dirigir a Deus mais uma oração, pedir ao Senhor que venha abençoar poderosamente o trabalho dos nossos irmãos. Pastor Galvão, olha o Senhor. Deus, somos gratos, eu tenho falado, Pai, nosso meio, Senhor, por uma palavra desse trabalho, Pai, nesse lugar, Jesus, venha falar poderosamente, Pai, para o coração, Senhor, renovando o povo desse lugar, nos amando pelo sangue e cura, porque nos amamos por esse lugar, por ter graça, Pai, por tua graça, glória, Senhor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.
do homem e obras. Pastores se prostraram e todo o céu participou da celebração, pois esta pequena criança era o Salvador, enviado para resgatar a família perdida do coração do seu pai. Este era o único Filho de Deus, o tão esperado Messias, e nele o amor de Deus estava vivo. Aleluia! Seu ministério sem fama nem festa. Ele simplesmente falava àqueles que o ouviam com palavras de mistério e poder. E em suas palavras, as pessoas ouviam o chamado para a vida. Mais do que uma sombra discorre de vida, mas a vida com um propósito, poder e grande beleza. Era um daqueles dias de verão perfeito e sem nuvens. André e eu tínhamos pescado toda manhã e estávamos reparando as nossas redes, quando percebemos que ele falava com um grupo de pessoas enquanto caminhava pela praia. Quando ele nos viu, perguntou-nos se poderia sentar em nosso barco para continuar seus ensinos. Nós concordamos. Eu nunca tinha ouvido nada igual. Suas palavras eram simples, porém poderosas. Havia alguma coisa nele, uma autoridade, uma confiança. Por razões que eu ainda não entendo, quando ele pediu-nos para que o seguíssemos, nós o fizemos. Não somente eu, André e eu, mas Tiago e João. Nossas famílias quiseram saber por quê. Tudo que nós podemos responder foi, porque ele nos pediu.
sempre as recebia de braços abertos. Olhem as crianças, ele dizia para o povo, se vocês não se tornarem como uma delas, não terão parte ao reino de meu Pai. Homens e mulheres solitários encontravam nele um novo tipo de amor e uma nova vida. Os doentes vinham a ele e eram sarados. Os leprosos ficaram limpos. Os surdos puderam ouvir. Os coxos puderam andar. E aos cegos dava a visão.
Em verdade te digo, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Eu nunca te negarei, Senhor. Nunca. Depois de cear, Jesus levou seus seguidores para o jardim chamado Getsemane. Lá, ele pediu que os seus discípulos ficassem acordados e velando por ele enquanto ele orava. Em terrível agonia de espírito, Jesus clamou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, se faça a minha vontade, mas a tua. Mas quando ele voltou para os seus discípulos, o encontrou dormindo. Levantem-se, gritou ele, pois o meu traidor já chegou. Então Judas entrou no jardim e beijou a Jesus. E os soldados, reconhecendo Jesus, agarraram-no e o prenderam. Naquele momento, tudo mudou para os discípulos. Antes, eles tinham orgulho de serem vistos como os mais chegados do Mestre. Mas agora, enquanto viam-no ser levado, um pequeno grupo de cristãos era invadido por um sentimento de confusão e de vergonha. Mesmo Pedro, o atrevido, o pescador ousado, que tinha prometido total lealdade, perdeu sua coragem. Enquanto Jesus apanhava e era torturado, Pedro se escondia nas sombras, esperando não ser reconhecido. Não, eu não sou não. Mulher, você está enganada. Eu nem mesmo conheço o homem. Posso dizer pelo teu jeito, você é um deles. Você não sabe o que diz. Eu juro que nunca encontrei este homem. O que eu fiz, Senhor? O que eu fiz, Senhor? Nas horas seguintes, Jesus foi seguidamente questionado por Pôncio Pilatos e Herodes. Os dois acharam seu comportamento calmo e estranhamente inquietante, mas nenhum dos dois queria ser o responsável por mandar matar. Então Pilatos ofereceu para a multidão nervosa uma escolha: ele libertaria Jesus ou um assassino chamado Barrabás. Mas a multidão escolheu Barrabás. E Jesus, que vocês chamam de Messias? Perguntou Pilatos. Crucificai-o! Eles gritavam: pendurem-o numa cruz. Então, Pilatos tomou a Jesus e os seus soldados o açoitaram. Eles trocaram suas roupas por um manto vermelho e o coroaram com espinhos. Eles riam e cuspiam nele, dizendo: Glória a ti, Rei dos Judeus! E quando Jesus não demonstrou temor, eles se enfureceram e bateram nele com selvageria. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Mas havia uma coisa que os olhos dos soldados não podiam ver. Por trás daquela violenta aprovação, alguém estava lá, assistindo tudo. Por trás das surras e deboches, por trás das palavras cruéis e dos golpes, alguém estava lá, ouvindo o coração do nosso Salvador e sentindo a sua.
Louvado seja Deus. Que bom, muito lindo. Deus abençoe. Meus irmãos, nós vamos nesta hora ainda adorar a Deus com mais um louvor. E neste momento, irmão, nós vamos estar entregando a contribuição que trouxemos para a obra do Senhor. Depois de um trabalho tão bonito desse, com o coração alegre, a Bíblia diz que devemos ofertar. É com um coração cheio de alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então oferte, irmãos, com alegria nesta noite, entregue a sua contribuição, entendendo, irmãos, que estamos felizes por poder contribuir com esta obra, porque primeiro o Senhor proveu nas nossas vidas, amém? Vamos adorar a Deus. Será que dá para o conjunto mesmo que está aí louvar a Deus? Vamos escolher um hino aí? Ei, irmã Damares, nos ajude aí. Diga um hino aí, portas abertas. Pode ser? Voz da verdade? Sim ou não? Vamos nos colocarmos de pé, vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus por tudo quanto Deus tem feito nesta noite e por misericórdia já tem concedido a cada um de nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus amado e querido, porque até aqui, ó Deus, nós temos ouvido, Senhor, palavras e louvores que tocaram o nosso coração e são suficientes, ó Deus, para salvar o mundo inteiro. Deus amado e santo, nesse momento vamos contribuir, ó Deus, para com a tua obra. Que o Senhor possa, ó Deus, receber a oferta e a contribuição de cada um dos teus servos, ó Senhor, multiplicando, ó Deus, a cada um dos teus filhos, ó Pai, abrindo as portas que estão fechadas, entrando com a tua providência, Senhor, dando a cada um dos teus filhos, ó Deus, a provisão diária, Senhor amado e santo. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, também te agradecemos. Amém e amém.
chegando, seja bem-vindo em nome de Jesus, viu? Sinta-se bem, você está na presença de Deus, você possa sentir-se à vontade. Bem, Deus tem uma palavra no teu coração, Deus abençoe, fique à vontade. Também está conosco o nosso irmão Adriano, esposa, sempre bom tê-los conosco, Deus abençoe. São a filha e o genro do nosso irmão José, nosso irmão, que muito tem nos ajudado também. Deus abençoe vocês, essa família maravilhosa. Lá atrás eu estou vendo um casal também, aquele moço de camisa vermelha, está sempre conosco. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Lá no último banco, aquele casal também, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. E se porventura mais alguém está passando aí desapercebido, saiba que você é bem-vindo e o nome do Senhor está sendo glorificado pela sua vida aqui nessa noite. Esta moça aqui de branco, de colete jeans, essa outra senhora de blusa preta, são bem-vindas em nome de Jesus, viu? É sempre um prazer ter vocês conosco. Deus abençoe vocês. Os irmãos estão felizes com essa valiosa cooperação, amém, irmãos? Amém. Se esses irmãos voltarem outras vezes, como nós diremos a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Jesus te ama, a nós também. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos num culto intitulado o culto de Páscoa. Mas bem verdade, irmão, porque esse microfone está falhando um pouco, irmãos. Veja se é o sinal aí, tá? Nós estamos num culto intitulado culto de Páscoa. Mas na verdade, irmãos, quando nós olhamos as celebrações que nos cercam, nós temos visto, irmãos, muito ovo de Páscoa, muito chocolate, muito coelhinho pulando de um lado para o outro. E na verdade, irmãos, alguém se pergunta o que tem isso a ver com a Páscoa. Lá na Idade Média, irmãos, na Europa da Idade Média, alguém adorava uma deusa pelo nome de Astara ou de Ostera. E esta deusa, irmãos, ela era representada por uma mulher segurando um ovo na mão e um coelhinho pulando feliz em volta dos seus pés descalços. Esta era a deusa da primavera. É na primavera, irmãos, que toda a vida se renova. Na primavera que as flores abrem, que as frutas voltam a nascer. E é na primavera, irmãos, que essa deusa era adorada por aquele povo da Idade Média. O ovo representa novo nascimento, e o coelho pulando nos seus pés representava a fertilidade. Porém, irmãos, isto era celebrado toda a primavera, uma festa pagã, uma deusa totalmente avesso do que diz a palavra de Deus. Não encontramos nenhum ponto que possa ter convergência com aquilo que a Bíblia fala sobre Páscoa, mas querendo usar esta data e a cristianizar este pensamento pagão, eles deram um significado para o ovo. O ovo sendo ressurreição e o coelho sendo a palavra de Deus que fertiliza por onde passa. Mas isso nada tem a ver com a palavra de Deus. Mas eu convido você a fazer a leitura de um texto comigo na palavra do Senhor, para nós, uma breve meditação, entregar algo que o Senhor tem posto no nosso coração. Livro de Êxodo, no capítulo de número 1, capítulo 1 do livro do Êxodo, é o segundo livro da sua Bíblia, capítulo 1, e o versículo de número 6 a seguir. Glória a Jesus. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel, porém, frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. E então se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E disse ele ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós.
Eia usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então puseram sobre eles feitores, para os afligirem com suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, mais estes se multiplicavam e se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel e os faziam servir com dureza. Assim lhes amargavam a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com toda sorte de trabalhos do campo, com todo o serviço que eram obrigados a fazer. O rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá: quando ajudares no parto das hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. E as parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes disseram. Antes conservaram os meninos com vida. E então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isto? Por que deixaste viver os meninos? E responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas e já têm dado à luz aos seus filhos antes que as parteiras cheguem a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, o povo aumentou e se fortaleceu muito. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família, e então ordenou a Faraó, a todo o seu povo, a todos os filhos que nascessem, aos hebreus: lançai-os no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a manifestação da Páscoa, ela é entendida, irmãos, em toda a palavra de Deus. São muitas as passagens bíblicas que já apontavam o tipo de Páscoa, como por exemplo o homem quando cai no jardim do Éden, desobedecendo a Deus e comendo o fruto proibido. Ele, ao ouvir a voz de Deus na viração do dia, a Bíblia diz que ele se esconde, e quando ele se apresenta a Deus, ele vem de uma maneira, irmãos, nós podemos dizer ridícula. Ele vem vestido com os trajes que ele mesmo confeccionou para si, com folhas de parreira. Ele cobriu as suas vergonhas, ele cobriu a sua esposa, e ele se apresenta diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus, olhando para aquilo, não se agradou. A Bíblia diz que Deus então mata um cordeiro e veste esses dois com vestes de peles. O que mostra para nós, irmãos, que todas as vezes que o homem peca e tenta se esconder da presença de Deus, tudo que é feito pelas suas próprias mãos é paliativo, é ineficaz, não tem, irmãos, validade, não é algo que permanece, porque todos os dias eles se cobriam com folhas de parreira, mas ao entardecer a folha envelhecia, murchava, e logo tinha que colocar outra. Deus veio, irmãos, derramando o sangue de um animal, um sangue de um inocente, e cobriu o corpo deles com uma pele. Eles deu, irmãos, ali uma cobertura daquilo que estava, irmãos, acusando-lhes do seu pecado. Quando nós falamos de Páscoa, Páscoa nada mais é do que passar por cima. É como que Deus, olhando para o pecado da humanidade e encontrando uma maneira de, ao invés de trazer castigo sobre nós, cobrir-nos com a sua misericórdia e passar por cima da nossa transgressão, para que assim o nosso pecado, que traria sobre a nossa vida um castigo, possa receber de Deus misericórdia, e aonde se aplicaria em nós justiça, Deus vem, irmãos, com graça e alcança o nosso coração.
Quando nós olhamos para a palavra que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer, irmãos, sobre Abraão, que sai, irmãos, da terra de Parã e vem, irmãos, para o deserto, com mais ou menos 72 almas, 72 pessoas que lhe acompanham. Ao chegar no deserto, ele se estabelece. Deus cumpre promessas na vida de Abraão. Ele tem o seu filho por nome de Isaque. Esse, por sua vez, tem seu filho por nome de Jacó. Jacó, por sua vez, tem 12 filhos. Estas 12 tribos, uma delas é a de José. José, o filho mais moço, ainda antes de ter nascido Benjamim, ele é vendido pelos seus irmãos e vai, irmãos, parar como escravo na terra do Egito. Na terra do Egito, ele passa a habitar na casa de Potifar, e ali, irmãos, ele faz todo o trabalho de servo daquela casa. Chega a entrar na casa de um homem muito importante. Ali ele é acusado, os irmãos bem conhecem a história. Ele desce, irmãos, e vai para o cárcere, e do cárcere Deus lhe dá sonhos. Destes sonhos ele sobe à presença de Faraó, e na presença de Faraó ele interpreta os sonhos do rei, e por causa disso ele passa a governar o Egito como o segundo homem mais importante abaixo de Faraó. A Bíblia diz que para aquele tempo José é levantado para suprir as necessidades de toda a terra. A fome havia se abatido, e por conta disso todas as nações desciam ao Egito. E quando seus irmãos também vieram descer ao Egito para buscar mantimento, a Bíblia diz que José se dá a conhecer aos seus irmãos. É uma história muito linda. A Bíblia vai dizer que os seus irmãos se arrependem de terem vendido, e com culpa no seu próprio coração, a Bíblia vai dizer que José olha para eles e diz: olha, vocês me venderam, mas não tenham culpa disso, porque o mal que era para acontecer com a minha vida, Deus tornou em bem, e para isso Deus me levantou neste tempo para sustentar todos os povos da terra. Louvado seja o nome santo de Jesus. Falando, irmãos, que José tinha no seu coração um sentimento de Páscoa, tinha no seu coração um sentimento de passar por cima das transgressões dos seus irmãos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar muitos outros episódios que apontam, irmãos, para a Páscoa. Mas a Bíblia diz que por ocasião de José se tornar governador no Egito, toda a sua família, todas as 12 tribos de Jacó descem também e passam a morar no Egito. Há um tempo de prosperidade, há um tempo, irmãos, onde este povo começa a crescer e se multiplicar. E é interessante, irmãos, que chega um tempo onde José é morto. José veio a ser recolhido por Deus. Uma coisa que nos chama muita atenção é que José, sabendo o tempo da sua partida, ele reúne os seus irmãos e ele diz: olha, Deus me fez uma promessa, que ao tempo de Deus, daqui 400 anos, Ele voltará a nós e nos tirará desta terra. Mas quando Ele cumprir esta palavra, nem os meus ossos vocês deixem para trás. Louvado seja o nome santo de Jesus. A Bíblia diz que este povo então passa a habitar a terra do Egito. José vem a morrer, e junto com ele toda a geração de José. Um novo faraó se levanta. Este faraó que se levanta não conhece a história de José, não sabe quem é seus irmãos, e ele vê aquele povo de Israel crescendo, se multiplicando, tornando-se muito forte. A Bíblia diz que era um povo que crescia em número, se multiplicava sobre toda a face da terra e era fortalecido grandemente. Louvado seja o nome santo de Jesus. A Bíblia vai dizer que quando o faraó novo que se levantou olhou para aquele povo, ele se preocupou. Ele chama os principais do Egito e diz assim: olha, este povo de Israel é um povo muito numeroso. E olha a palavra que ele usa: é um povo muito mais forte do que nós. Você percebe uma coisa? Que o plano do adversário contra a igreja sempre foi barrar o seu crescimento. Que o plano do adversário contra a nossa vida
é nos impedir de nos multiplicarmos sobre a face da terra, de nós nos engrandecermos e nos fortalecermos grandemente no Senhor. Mas o inimigo sabe muito bem que mais poderoso somos nós na presença de Deus do que ele com todas as suas astúcias contra a nossa vida. É interessante pensarmos que Faraó era o rei do Egito, mas ele olha para o povo de Israel e diz: esse povo é mais numeroso do que nós, se multiplica com muita facilidade e eles são muito mais fortes do que nós. Hajamos de astúcia para com eles. Olha que coisa! O adversário, irmãos, a Bíblia diz que ele, como a antiga serpente, era o mais astuto dos animais. Isto é, aquele que trama contra a nossa vida. É alguém que sempre age com astúcia. É aquele camarada que não faz uma coisa sem antes premeditar o seu resultado. Ele fala com você, se aproxima de você com uma intenção. E o final desta intenção é destruir a sua vida. A Bíblia diz que Faraó então se levanta e, reunido com os seus magistrais, ele diz assim: vamos agir com astúcia contra este povo, para que ele não mais se multiplique sobre a terra do Egito. Porque pode acontecer dos nossos inimigos se levantarem contra nós, e este povo, que é mais numeroso do que nós e muito mais forte do que a gente, juntando contra os nossos inimigos, eles tomam de nós a nossa nação. Isso me faz entender, irmãos, que nós como igreja temos uma promessa da parte de Deus, que muitas são as vezes que nós não entendemos o poder que Deus já tem posto em nossas mãos. A Bíblia diz, irmãos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja, não somos nós que temos que ficar recuados do lado de cá levando pancada na vida. É para nós nos levantarmos como um povo que se multiplica, numeroso sobre a terra e fortalecido grandemente na presença do Senhor. As portas do inferno não resistirão. É eles que correm e se escondem, e quando trancam a porta, nós colocamos tudo de volta lá para dentro, porque em nós há a graça de Deus em Cristo Jesus. Nós não vivemos, irmãos, acuados. Nós estamos em terra estranha, sim. Mas uma coisa que ainda chama a minha atenção no texto é que Faraó, olhando para este povo, ele diz assim: vamos então tratar com astúcia, vamos colocar este povo debaixo de encargos, vamos pesar sobre esta gente, fazendo eles amassarem barro e construir tijolos e fazer todo o trabalho de agricultura, para que eles estejam exaustos, cansados, e assim eles parem de se multiplicar. Sabe o que ele diz? Que assim nós pararíamos de nos multiplicarmos. Perceba uma coisa: não são poucas as vezes que a gente, como pastor, ouve alguém dizer assim: pastor, está acontecendo tanta coisa na minha vida, que eu acho que eu vou dar um tempo de estar à frente do grupo, eu vou parar aqui com o trabalho X, eu não vou cantar, eu vou me sentar por ali. E a gente ouve isso todo o tempo. Mas a Bíblia diz que com toda a carga que Faraó colocou sobre aquele povo, quanto mais ele afligia debaixo dos trabalhos, muito mais esse povo se multiplicava. Tem gente que pensa, irmãos, que é pondo encargo na igreja, que vai destruir a igreja. Mas o Deus que sustenta a igreja é o Deus, irmãos, que nos fez promessa. As promessas de Deus jamais cairão por terra. E deixa eu lhe dizer uma coisa: Ele pôs o povo no lugar errado, porque colocou o povo para amassar barro, mas nós fomos feitos do barro, e a Bíblia diz que o nosso Deus é oleiro, lavanda, lavassúria. Ou seja, Deus estava, irmãos, modelando aquele povo numa nação forte e poderosa, que ainda se multiplicaria muito mais sobre a face de toda a terra. Os tijolos representavam a edificação de Deus sobre Israel. Eles estavam, irmãos, vivendo uma profecia viva e não estavam se dando conta. E debaixo de tanto encargo, de tanto trabalho, a gente olha para o rei do Egito e está pensando assim: este rei era mau,
Este rei queria destruir o povo, mas todo o tempo que Israel estava debaixo de servidão no Egito, amassando barro e fazendo tijolos e buscando palha e trabalhando na lavoura, a Bíblia diz que este povo estava guardado de todos os outros inimigos e de todas as nações que cercavam o Egito. Qual o melhor lugar, irmãos, para Deus colocar o seu povo, se não no Egito? A nação mais poderosa da terra, a nação mais rica da terra, a nação que nenhuma outra nação queria colocar a cara com eles para uma guerra. Israel está dentro desta nação, crescendo, se multiplicando, se fortalecendo e se estabelecendo como nação. Às vezes a gente pensa, irmãos, que os nossos trabalhos, que os nossos encargos, que as nossas responsabilidades vão nos matar, quando na verdade elas estão nos preservando a vida. Quando na verdade, irmãos, aquele que trabalha para Deus, ele se envolvendo com a obra de Deus, ele não tem tempo de se envolver com outras coisas. O que sobra para ele é multiplicar o que tem, é fortalecer a própria vida e é crescer sobre a face da terra. Olhe para a palavra de Deus e eu percebo um faraó que está frustrado. Ele diz assim: nós já batemos no povo, nós já colocamos encargos, eles já construíram cidades para nós cobrarmos os impostos e guardarmos o dinheiro deles. Nós estamos judiando deste povo e o povo não para de crescer. Aí ele diz assim: vamos fazer uma outra coisa. Chama as parteiras aqui. E chamou a chefe das parteiras e disse assim: olha, vocês, quando forem fazer o parto das crianças das hebreias, se nascer menino, mata no ninho. Já mata antes de chorar. Já torce o pescocinho, quer dar um jeito de matar. E aí as parteiras saíram da presença do faraó, temendo a Deus, e disseram: nós não vamos fazer assim, porque o Deus desse povo não é brincadeira. E elas, temendo a Deus, a Bíblia diz que Deus abençoou aquelas mulheres e deu a elas residência, ou seja, deu a elas segurança, deu casa, deu abrigo, como dizendo assim: fica debaixo da minha asa, porque vocês vão receber galardão pelo trabalho que estão fazendo. Ou seja, quando alguém, irmãos, levanta no meio da igreja para tentar destruir a nossa vida, irmãos, irmão não mata irmão, irmão gera vida para os irmãos. Nós, irmãos, temos que trabalhar para o crescimento do nosso próprio povo. A Bíblia diz que Faraó disse: espera aí, esse povo não morre, está multiplicando e está crescendo do mesmo jeito. Dei trabalho, coloquei alguém para matar as crianças, e mesmo assim esse povo não para de crescer. Chama as parteiras aqui, tem coisa errada nessa história. E quando chamaram as parteiras, disseram: vocês não estão fazendo o que eu mandei? Vocês não estão matando os filhos das hebreias? E a resposta delas foi a seguinte: não, meu senhor, é que as hebreias são muito mais vigorosas do que as mulheres do Egito. Você está entendendo, irmão? Você não é qualquer uma. O povo, quando olha para você, tem inveja de você, sim, porque sabe que em você existe um espírito especial da parte de Deus e faz de você uma mulher vigorosa, uma mulher valorosa, uma mulher poderosa. O empoderamento que as mulheres estão buscando, se elas soubessem de onde vem, elas buscavam a Deus, porque é Deus que empodera a mulher. Louvado seja o nome santo de Jesus. A Bíblia diz que elas dizem: não, elas são vigorosas. Quando nós chegamos para fazer o parto, elas nem chorando estão, já tiveram nenê e já estão com ele no colo, não dá para fazer mais nada. Aí ele diz assim: então vamos mudar a estratégia, vamos matar todas as crianças abaixo de 4 anos de idade. Se for do sexo masculino, nós matamos eles, nós vamos jogar todos no Nilo. E deu ordem para a nação. A nação podia, irmãos, encontrar um filho de judeu e tomar pelas mãos, ir no Nilo e jogar para os crocodilos, matar afogado. E quando deu esta ordem, a Bíblia diz que Deus suscita um plano no coração de uma mulher. No capítulo 2, a Bíblia vai dizer que um homem da casa de Levi, conhecendo a sua esposa, teve um filho. E este filho, ao nascer, ele é uma promessa de Deus. Ele é o Messias, ele é o libertador de Israel. A Bíblia diz que este menino,
ao nascer, a mãe consegue escondê-lo por mais ou menos 3 meses. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Qualquer um dos irmãos que já teve filho, como é que a gente faz para esconder dos vizinhos o filho neném? Seu filho chorou de madrugada alguma vez? Chorou de dia? Chorou de tarde? Chorou na hora do banho? Chorou para mamar? Chorou com cólicazinha na barriga? Chorou para fazer aquela ginastiquinha da perna, para soltar um gásinho? Não chorou? Como é que faz, irmãos, para calar a boca de um nenê durante 3 meses, com soldados por todos os lados, caçando filhos de judeus para matar? Como é que faz? A estratégia de Deus para aquela casa foi louvar o Senhor. Nós muitas vezes ficamos nos perguntando como é que Deus fez para salvar o menino Moisés. A Bíblia, irmãos, não diz, mas dá para ter uma ideia. Certamente, irmãos, quando você está lá na sua casa, você liga lá o aparelho de som, põe um louvor lá e está cantando em voz alta, e o vizinho diz assim: meu Deus do céu, essa mulher lava a louça cantando, lava a roupa cantando, está estendendo roupa, está cantando, está fazendo comida, está cantando. Assim, irmãos, o cântico que era entoado dentro da casa encobria o choro da criança. Alguém passava e dizia: essa casa está em festa, não tem criança aí, porque estão fazendo um barulho tremendo. Irmãos, o nosso segredo de vitória, para que o inimigo não encontre a nossa vida, é louvar e adorar o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Louve a Deus em todo o tempo da sua luta, nos seus temores, naquilo que você tem medo. Louve a Deus, porque o Senhor vai dar a estratégia no meio dos seus louvores e da sua adoração. O teu inimigo não vai encontrar o que você tem guardado de mais precioso. A Bíblia diz que os 3 meses se passaram, e agora chegou um momento que não dá mais para esconder o garoto. Ela faz uma oração, ela tece um cesto de junco com uma tampa, ela põe betume em volta, leva até o Nilo e joga nas águas. É interessante, irmãos, nós pensarmos o seguinte: Deus fez com que aquelas águas levassem o garoto dentro do cesto nas mãos de quem decretou matar as crianças. Mas quando a Bíblia diz que esta cesta parou perto dos juncos, as servas de Faraó e também a filha de Faraó que estava se banhando, vê aquele cesto se mexendo no mato e um barulho vindo de lá, e quando abrem o cesto, eles veem um lindo bebê. Diz que Moisés era muito bonito, e quando aquela mulher olhou o rostinho de Moisés, abrindo a boca de chorar, imagina que Moisés era chorão, irmãos, mas Deus guardou ele. O chorão Moisés, quando abriu o cesto e ela olhou a carinha de Moisés, ela se encantou com o menino. Ela diz assim: mas que menino lindo, que menino forte, que menino gordo, que menino bonito, esse menino é especial. Ela diz assim: mas tem uma coisa, esse cesto aqui é de hebreus, esse menino deve ser hebreu. Aí daqui a pouco sai a menininha, a irmãzinha de Moisés, uma mocinha que foi acompanhando o cesto para ver onde ele ia dar. Ela diz assim: olha, é mesmo, esse cesto é de hebreu, esse menino tem cara de hebreu, a roupinha dele é de hebreu, e eu conheço alguém que pode cuidar dele. Ela diz assim: então faz o seguinte, chama esta mulher aqui, porque eu quero que ela pegue o menino e cuide do menino, até que ele tenha a idade necessária, para que eu possa cuidar dele dali para frente. Olha que mistério! Aquele que trama a nossa morte, que muitas vezes com astúcia planejou o meu e o seu fim, Deus pode reverter esta situação e usá-la ainda para nos abençoar sobremaneira por toda a face da terra. A Bíblia diz que esta mulher pega novamente o filho no colo, e agora, irmãos, com autorização do governo, ela volta para casa e recebe salário para cuidar do próprio filho. Glória a Deus! Ela tem, irmãos, o privilégio de amamentar o próprio filho, sendo, irmãos, guardada pela filha de Faraó. Esse menino é cuidado, irmãos, em todo o tempo, até chegar à idade de rapazinho, desmamou, e agora chega a hora de entregar ele para a mãe adotiva. Ela leva o menino, põe nas mãos da filha de Faraó, ela olha para o menino e diz assim: agora eu vou chamar você de Moisés, porque das águas você foi tirado. Aquele menino Moisés
ele cresce no Egito. Olha que interessante o que Deus faz. Muitas vezes nós, como crentes, achamos que não precisamos de preparo nenhum para servir a Deus. Mas Deus pega o menino Moisés e durante 40 anos da sua vida, ele vai crescer na terra do Egito. Ele vai ser ensinado pelo próprio faraó o que é ser rei. Como um príncipe do Egito, ele cresce, irmãos, dotado de toda a ciência do Egito. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. Faz um tempinho que eu saí da escola, mas aquelas fórmulas de Bhaskara e tantas outras coisas que a gente aprendeu na escola, tudo isso nasceu lá no Egito. Moisés já aprendia isso. Moisés teve, irmãos, arquitetura, engenharia, matemática, física. Ele teve, irmãos, diplomacia, administração, tudo o que você imaginar. Moisés foi, irmãos, capacitado no Egito. 40 anos aprendendo como ser faraó. Agora tem uma coisa: quando chega a idade de 40 anos, ele está dando uma volta pelo Egito, vendo as construções que estão sendo feitas. E nesta andança de Moisés, ele percebe um malfeitor ou um feitor daqueles do Egito batendo em um dos seus irmãos hebreus. E ele não se contém, ele se lança contra aquele soldado, ele mata aquele feitor. E agora, desesperado pelo que havia feito, a Bíblia diz que ele enterra o corpo na areia e ele esconde aquilo ali. Um outro dia ele está passando e agora estão dois hebreus brigando, discutindo entre si acerca de alguma coisa, e um dos irmãos está se lançando contra o outro que é mais fraco. Ele se levanta novamente, segura a mão daquele que ia agredir e diz assim: mas não faça tal. E aquele camarada exaltado diz assim: por quê? Porque você vai me matar como você matou o soldado egípcio? E então Moisés temeu, a Bíblia diz. E temendo Moisés, ele disse assim: é melhor que eu vá embora antes que esse negócio apareça. Sabe qual é o problema que eu vejo aqui, irmãos? É que nós estamos vivendo um tempo de uma igreja que não confessa mais pecado. Moisés, ele pega aquele homem que ele mata e ele esconde na areia. Mas na areia o vento levanta, o vento espalha, e logo aquilo que está escondido vem à tona. E o mal disso é que muitos nos dias de hoje estão vivendo como Moisés. Comete pecado e esconde o pecado. Comete pecado e anda como se nada tivesse acontecendo. Vai vivendo a vida até que alguém descubra. Isso não é temor a Deus. Isso é perder o temor a Deus. Quem peca e tem temor a Deus, confessa e deixa. Mas quem perde o temor a Deus, peca, esconde e vive a vida como se nada tivesse acontecendo. Põe debaixo da areia e deixa ali como se estivesse seguro. Mas o primeiro vento que soprar, alguém vai se levantar e vai dizer assim: vai me matar como fizeste com o soldado? Ou seja, alguém vai se apresentar e vai dizer assim: você fez isso, você fez aquilo, você fez aquele outro. Moisés precisava de quê? De uma cobertura espiritual, para que a acusação do seu pecado saísse dele, e que ele estivesse as suas vergonhas cobertas. A Bíblia então diz que ele foge para o deserto. No caminho do deserto, ele vai encontrar algumas pastoras, mulheres, que estavam tirando água para alguns animais, e alguns pastores contendiam com elas, porque queriam tirar água primeiro. Moisés intervém nesse negócio, põe os pastores que estão ali criando confusão para correr. Irmãos, Deus tem sempre uma pessoa certa para tirar a confusão do meio do seu povo. É com a palavra, é com o cajado, é com a vara que Deus trata ainda com a igreja. A Bíblia diz que Moisés põe esses homens para correr, e esta mulher diz assim: olha, muito obrigado, vamos até a nossa casa, para que você conheça o nosso pai. E quando ele vai, irmãos, o pai daquelas pastoras é um dos sacerdotes que está estabelecido naquele deserto. Aquele homem, por nome de Jetro, passa a ensinar tudo o que sabe para Moisés. Moisés havia aprendido muitas coisas lá atrás, mas agora tem que reaprender tudo de novo. Porque uma coisa, irmãos, que Deus não está contando é com os canudos que nós adquirimos na vida. Deus não está preocupado com o número de diplomas que nós carregamos, nem com o título que nós recebemos de alguém, nem com a importância que nós julgamos ter. Deus primeiro precisa desconstruir tudo que para fazer tudo de novo na nossa vida. Mais 40 anos
Moisés passa aprendendo o que é servir a Deus. E sabe como ele aprende o que é servir a Deus? Vai servir as ovelhas, vai cuidar das ovelhas de Jetro, até que Deus se manifesta a ele num monte. E neste monte, Deus se manifestando a Moisés, dá uma palavra de ordem a Moisés e diz: volta do Egito, porque você é o Messias das minhas profecias e você vai libertar o meu povo. É interessante, irmãos, nós pensarmos que no capítulo 12 do livro de Êxodo, você vai encontrar ali o que é a verdadeira Páscoa. Quando Moisés desce no Egito, ele começa a negociar com o faraó a forma que ele havia aprendido, mas faraó não dá ouvido. As pragas vão se multiplicando, as maravilhas de Deus vão cedendo ali na terra do Egito. Cada maravilha que é feita é um deus egípcio que é desbancado e desfeito. Deus não negocia com deuses estranhos. Deus não abre mão, irmãos, de alguém que está adorando a Deus e adorando alguma outra coisa. O que eu quero dizer com isso é que a adoração do crente é o único e verdadeiro Deus. Deus não divide a sua adoração com ninguém. Deus não está, irmãos, negociando com quem quer que seja. Ainda hoje nós aprendemos pela manhã, a porta é uma só para entrar no tabernáculo e no Santo dos Santos. A mesma porta que entra é a mesma porta que sai, ou seja, ele é o mesmo caminho. Ontem, hoje e eternamente, Jesus permanece o mesmo. Você entra por ele, sai por ele e encontra pastagem. Louvado seja o nome santo de Jesus. A Bíblia vai dizer que 9 pragas se multiplicaram naquela terra e Faraó ainda se endureceu o coração. A 10ª praga é a morte dos primogênitos. Vamos ler lá, capítulo 12 de Êxodo, e nós vamos terminar já. Capítulo 12 do livro de Êxodo. Vamos no versículo de número 16. No primeiro dia e no 7º dia haverá santa assembleia, nenhuma obra se fará neles, senão o que cada pessoa houver de comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 do dia do mês, à tarde comereis pães asmos, ou pães sem fermentos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, e qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural. Vamos aqui para o versículo de número 24. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. Quando tiverdes entrado na terra, o Senhor vos dará como tem dito. Guardareis esta cerimônia. Quando vossos filhos vos perguntarem: que cerimônia é esta? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Foram os filhos de Israel e fizeram tudo como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. À meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que está no cárcere, e todos os primogênitos de todos os animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os oficiais e todos os egípcios, e havia um grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Arão à noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir o Senhor como pedistes. Levai também os vossos rebanhos, o vosso gado, como disseste, e abençoai também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-os e lançá-los fora da terra, pois diziam: morremos todos. O povo tomou a sua massa
e antes de levedar, as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas vestimentas sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram os egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. O Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que esses lhe davam o que pediam, e assim despojaram os egípcios. Continuando o texto, a Bíblia vai dizer que partiram da terra do Egito, mas não partiram de mãos vazias. Foi tão terrível esta 10ª praga, que a Bíblia diz que o anjo da morte, descendo na terra do Egito, começou a visitar cada uma das residências. Mas na casa dos hebreus havia ali um pacto de Deus feito com eles. A Bíblia diz que eles deveriam juntar nas suas casas as suas famílias, não fazer obra nenhuma. No 14º dia, eles separariam um cordeiro, colocariam dentro da casa. Por 7 dias cuidariam deste cordeiro e olhariam para este cordeiro. No 21º dia, depois de 7 dias, eles matariam este cordeiro na presença de toda a família. Não poderiam quebrar nenhum dos seus ossos, e todo o sangue seria aspergido numa bacia. Desta bacia, este sangue era para ser pego com um isopo, ou seja, um chumaço de ervas amargas. Este sopro passaria no sangue. Eles marcariam os umbrais da porta, tanto a verga da porta quanto as colunas da porta. Eles marcariam com o sangue daquele cordeiro, entrariam para dentro da casa, fechariam a porta, e dentro da casa eram para eles se vestirem como se fossem viajar, deixar as malas prontas do lado, o cajado na mão, comer apressadamente e em pé, e tudo que houvesse do cordeiro deveria ser comido naquela noite. Nada devia sobrar, e o que sobrasse seria lançado no fogo. O que a Bíblia está dizendo é que aquele cordeiro estaria, irmãos, sendo para eles um sacrifício, para que pudesse encobrir as transgressões das suas vidas. E aqueles que obedecessem a palavra de Deus e marcassem a porta da sua casa com o sangue, o anjo da morte, ao descer no Egito, passaria por cima da casa que tivesse a marca do sangue e iria para a próxima casa. E assim ele fez. Cada casa que ele entrou, um primogênito morreu. Cada casa que ele visitou, ainda que o primogênito estivesse preso num cárcere, lá dentro do cárcere, o primogênito morria. E de todos os animais, morreu também alguns. A Bíblia vai dizer que a morte no Egito foi tamanha, uma atrocidade tão grande, que toda a terra do Egito pranteou, como nunca havia pranteado antes. Foi terrível aquele dia. Mas na casa dos hebreus havia luz, havia comida, havia alegria, havia comunhão, havia, irmãos, a presença de Deus, havia família reunida, havia os filhos em volta da mesa, havia a esposa se alegrando. A presença de Deus estava tomando conta do lugar. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. O que fala para mim e para você, que quando ouvimos a palavra de Deus e damos crédito à palavra de Deus, somos marcados pelo sangue de Cristo Jesus, que a Bíblia diz que como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e pela nossa vida se entregou na cruz do Calvário. A Bíblia diz que como ovelha muda, ele aceitou ser levado ao matadouro, que sem abrir a boca para reclamar coisa nenhuma, foi colocado coroa de espinhos, foi levantado naquele madeiro, todo o seu sangue se esvaiu, e todo este sangue, irmãos, cada gota tinha o meu nome, tinha o teu nome, tinha o nome do teu filho, da tua família. O Senhor foi aquele cordeiro pascual que, vindo ser batizado por João Batista, João Batista olha para ele e diz assim: eis aí o cordeiro de Deus, que tira, que faz passar por cima do seu pecado e afasta de você a sua transgressão. Eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Este cordeiro que fora escolhido por Israel, ele não era qualquer cordeiro. Deu trabalho, e não foi pouco trabalho. Imagine os irmãos que hoje estávamos aprendendo: 650 mil homens do exército de Israel. Era o número de homens acima de 20 anos, fora as mulheres e crianças. Havia mais ou menos 2 milhões
2.500.000 pessoas do Egito que eram da parte de Israel. Mas a Bíblia diz que para cada chefe de família tinha que haver um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem mancha, sem defeito, para que fosse sacrificado. Imagina que trabalho que deu: 650.000 cordeiros de 1 ano, sem mancha e sem mácula. Irmãos, só que no dia de hoje nós não precisamos estar caçando cordeiro em lugar nenhum, nem ovo de Páscoa e nem nenhuma outra coisa. Só o que nós precisamos na noite de hoje é entregar a vida ao Cordeiro Pascual, crer que o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida, é único e suficiente para salvar toda a humanidade. Louvado seja o nome santo de Jesus. Por isso eu quero te convidar a se colocar de pé e nós vamos fazer uma oração na presença de Deus. Eu quero dizer a você que entrou aqui esta noite, que veio a este culto, que você que ouviu esta cantata tão bonita, preparada com muito carinho para a sua vida, não adianta você achar um caminho de cobrir o seu pecado. Não tem como se livrar do peso da acusação tecendo folhas de parreira, não dá. Não é mais, irmãos, derramando o sangue de um animal, porque o sangue de Jesus já foi derramado pela sua vida. Nós lemos aqui, lá em Hebreus, no capítulo 7, versículo de número 28, que o sumo sacerdote perfeito também foi o sacrifício, e ele foi perfeito em todas as coisas. Você quer certeza de salvação para a tua vida? Você quer viver esta Páscoa, esta passagem, não de um ovo que simboliza renascimento, mas da cruz do Calvário, que não pôde manter Jesus morto, que a cela de sepultura não pôde prender o Cristo que hoje está vivo. A Bíblia diz que João, entrando no céu, na presença de Deus, ele está chorando porque ele vê o livro fechado. E quando ele está chorando porque o livro está selado, o ancião bate no seu ombro e diz assim: não chore não, porque ali vem vindo o leão da tribo de Judá. Aleluia! E olha, ele diz assim: eu vejo ele como o cordeiro que foi morto, mas está vivo. Agora não é mais cordeiro, é leão. Não é mais aquele que está com semblante de dor moribundo, mas é aquele que está dotado de todo o poder e de toda a glória. Ele diz assim: ali está o leão da tribo de Judá, que é digno de desatar os 7 selos. Isto é, a palavra de Deus se cumpriu. Nada mais está fechado aos nossos olhos, não tem nada encoberto. Eu sei qual é o caminho que me leva ao céu. Não é sacrifício de boi e nem de ovelhas. O único sacrifício que pode levar a minha vida para o céu não é nem eu mesmo entregando a própria vida, mas é o sacrifício de Jesus Cristo. Ele já pagou o preço da cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Você tem Cordeiro Pascal nessa noite? Quantos tem? Deixa eu ver. Louvado seja Deus. Quantos ainda não têm este Cordeiro Pascal na sua vida e quer receber o Cordeiro Pascal nesta noite? Eu não tenho um ovo de Páscoa para te dar, eu não tenho um chocolate no bolso, mas eu tenho algo que pode mudar e transformar a tua vida. Algo que o anjo da morte, ao passar por esta terra, e ele virá mais uma vez, ele não vai te encontrar. Porque se você tiver o Cordeiro Pascual sobre a sua vida, o sangue de Jesus vai te marcar nesta noite. Aonde você está? Quer entregar a vida a Jesus? Eu quero orar por você. Tem alguém nesta noite que, ouvindo a palavra de Deus, quer entregar a vida ao Senhor? Quer receber este Cordeiro de Deus na sua vida como o único e suficiente Salvador da sua alma? Não tem outro caminho. É você e Deus. Tem uma pessoa aí? Pode deixar ele aí mesmo, nós oramos daqui. Nós vamos orar. Ele está com a cadeira, irmãos, é um pouco difícil. Nós oraremos. Tem mais alguém para Jesus? Quer entregar a sua vida a Jesus? Não há ninguém? Que Deus em Cristo lhe conceda uma nova oportunidade. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e querido, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado,
Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante da Sua presença, e na Sua presença, Senhor, nós queremos declarar a alegria e a gratidão do nosso coração em tudo quanto, ó Deus, temos ouvido no culto desta noite, neste santo lugar, aonde nos reunimos, ó Deus, para adorar e bendizê-lo. Temos, ó Deus, a certeza de que assim como o Senhor livrou o teu povo na terra do Egito, ó Deus, livrando o Senhor amado e santo, todos quantos tinham sangue, ó Deus, marcado nos umbrais da porta, assim também aqueles que aqui nesta noite têm guardado, ó Deus amado, a sua palavra e têm recebido o teu sangue sobre os umbrais, ó Deus amado, são das suas vidas, sobre a marca da sua testa. Estamos, ó Deus amado e querido, debaixo do teu sangue, poderoso, ó Deus, para livrar e guardar de todo o mal. Deus amado e santo, assim eu te peço, despede o teu povo debaixo de tuas mãos santas, livra, guarda e abençoa, dá-nos uma semana de paz e permita-nos assim, Senhor, se o Senhor não voltar até lá, estarmos mais uma vez reunidos para juntos, ó Deus amado e santo, prestarmos a ti mais um culto em adoração e louvor. Pai de amor e Deus santo, eu te peço todas estas bênçãos do nome santo e glorioso do teu Filho amado, Jesus Cristo, tu vive e reina para sempre. Amém, Jesus, e amém. Graças a Deus. Muito bem. Meus irmãos, todos os adolescentes estão convocados para no próximo sábado e fazer a consagração na igreja do irmão Amâncio. Muito bem. Nós vamos nos reunir aqui na nossa igreja às 8h30 e seguiremos juntos para lá. Muito bem. E no domingo à tarde nós vamos ter a apresentação da cantata lá também. Então é muito bom que as irmãs vão orar lá mesmo. Ore lá, peça graça a Deus, leve os cordeiros, evangelize lá e já avise que nós vamos fazer o trabalho no domingo. Bem?